Que a paz do Senhor esteja contigo, hoje e sempre, graças a Deus. Meus irmãos, vamos orar, nos colocar em uma posição de aquietar os nossos sentidos, a nossa mente, para obter e refinar e estreitar o nosso contato com o nosso Senhor Deus, com esse que tem feito coisas grandiosas na nossa vida e que por vezes apenas você vê e nem sempre tem com quem dividir, não é? Papai, colocamos na Tua presença as nossas vidas, pedindo ao Senhor que interceda por nós. Amado Deus, apacenta a nossa mente, a nossa alma, para que não venhamos a dar vazão aos sentimentos da alma, às coisas desse corpo, para que não venhamos a ser governados por elas, pelas impressões daquilo que vem da nossa carne, para que não venhamos a cair na tentação de acreditar que nossos julgamentos são reais, que nossos pensamentos são importantes a ponto de tentarmos convencer os outros deles, que essas coisas todas que adquirimos por esforço próprio, por movimentos de pesquisa, de entendimento racional, por movimentos advindos de nós mesmos, por movimentos advindos da busca e da manifestação do conhecimento que nos deste o direito de ter. Amado Deus, que esse lugar não venha a ser um Deus para nós, que esse lugar não venha a ser pedra de tropeço ao nosso processo espiritual, que não venhamos a tornar isso mais importante do que andar contigo, como criança, de forma simples, pegando na mão de Deus, sem ter que saber tudo o tempo todo, sem ter que confiar no seu próprio entendimento, pela segurança que temos de que seremos levados. Assim como a criança senta descansada no banco de trás do carro, sem se preocupar com quantos carros vão ter no caminho, ou quantas horas de viagem, ou o que ela precisa para chegar, queremos nós ser assim, dispostos a andar contigo, desconhecendo a rota, despreocupados dos processos que virão pela frente e completamente confiantes de que o Senhor é Deus forte e bom e levará todos nós com segurança. Amém. Essa é exatamente a forma de nós pensarmos em relação à parábola que está no livro de Mateus, porque essa forma de perceber a realidade em que Jesus vai falar em Mateus 19:14 é exatamente a forma como nessa oração nós nos descrevemos perante o Senhor. A forma que faz com que sejamos capazes em nossas vidas de andar por tal tipo de fé em que realmente possamos acordar alegres de manhã, independente do que vai acontecer durante o dia. Que possamos acordar alegres, independente se nós temos contas, se estamos cansados, que possamos acordar alegres, confiantes na provisão de Deus. Pai, já posso passar? O que, meu bem? Já posso passar? Quer o quê? Era isso que estava doendo. Já tá bom? Ok. Olha quem tá aqui hoje. A Irizinha de novo, né? Então não é coincidência, a vinda dela me inspirou como um convite do Senhor a essa oração e essa passagem de Mateus 19:14, que fala: deixem que as crianças venham a mim e não proíbam que elas façam isso, pois o reino do céu é das pessoas que são como elas. Então Jesus pôs as mãos e saiu. Depois que você terminar, vamos fazer uma comida pra gente comer? Vamos. Quer ficar aqui? Depois que você fica a tia Alice e a mamãe levanta. Tá. Então, no fundo, é muito difícil, gente. É Eu nem muito tô com difícil. sono. É? E você? Eu não tô mais. Nem eu. Nós vamos fazer crepioca com mel. Ah, não. Não quero. A gente já comeu um dia. Eu adoro.
Deixa eu ver uma... Então é claro que não é fácil para o nosso ego controlador de adulto que quer fazer tudo lindo e certinho, essa espontaneidade. E é óbvio que por vezes a gente perde a paciência porque queremos fazer as coisas certas para os outros adultos. A gente quer ser bem avaliado pelos outros adultos como sendo alguém forte, responsável e próspero e essas coisas. E isso também esbarra em uma ambição humana, que é como aquela que Jesus condenou sobre a oração escandalosa no meio da sinagoga. Isso não é só sobre oração, isso é sobre vida. É certo que fomos criados para ser bem-sucedidos perante os outros, esse é o critério. É sermos avaliados, admirados pelas pessoas, mas a Deus já nos diz que aquele que busca essas coisas já ganhou o seu prêmio. Já ganhou. Então é uma desconstrução inevitável e muito importante a que nós estamos propondo e pedindo ao Senhor hoje para nos ajudar, que é de sermos capazes de tolerar e de suportar o imprevisto, a mudança de planos, a interrupção. Jesus foi o homem mais interrompido da história dos santos, porque todo momento em que ele estava pregando, e sempre estava fazendo isso, aparecia um cego gritando, aparecia um homem descendo do telhado no meio da pregação, ou aparecia um fariseu interrompendo ele. Então, é possível, gente, que se faça algo bom com essas interrupções e se dê através delas, se tivermos olhos de ver, diante da vida, o pneu que fura, a coisa que falta, a provisão que não vem. Israel está andando numa direção, certo de que a guerra vai ser vencida e Deus não dá batalha, porque os parâmetros de Deus são internos. Pai, Diga. porque só tem isso. É para marcar a página. Vai ser uma parte e vai ser uma coisa de colocar. É isso. Ó, daí agora quando eu virar, eu sei onde está. Então o convite de hoje, gente, e tem outros de certa forma, é um convite desafiador para mim, e eu recebo, eu quero que o Senhor me trate nesse lugar, é de que eu consiga, e se você quiser se juntar a mim, aceitar as coisas que a terra traz e que nem sempre parecem boas imediatamente, mas aceitar como uma proposta, um possível caminho, um possível testemunho, um possível movimento que tenha uma finalidade que o Senhor vai mostrar. E assim como a oração, a criança confiando naquele que o conduz, anda feliz, sem saber para onde está indo, sem saber os perigos que corre, porque está segura na presença do Senhor. Amém, gente? É esse tipo de vida que você quer viver? É esse tipo de vida que você quer ter com Deus, como a de uma criança que pode andar despreocupado, que sabe e confia que Deus vai pagar suas contas, vai te levar para o trabalho, vai te guardar na hora da tempestade, vai saber o que dizer para ti no momento de aflição? É esse tipo de vida, esse tipo de Deus que você quer, gente? Eu creio nesse Deus. A passagem também que eu havia separado para hoje, aparentemente desconectada disso, né? Mas que não está, do livro de Lucas, capítulo 10, versículo 25, vai falar sobre uma passagem muito famosa. Isso aqui é ferida. Por causa que eu comi limãozinho, aí faz ferida, né? Talvez. Faz ferida. Talvez. Posso terminar aqui? Então fica com a boca mais fechada agora. A passagem que
que fala do samaritano, ela não é menos difícil que a passagem da criança. Eu diria que ela é tão difícil quanto a passagem da criança, porque ela vai tocar em um mesmo ponto do ser humano, que é a religiosidade e o apego às suas próprias ideias sobre o que é certo e sobre o que é errado. Aqui Jesus vai arrebentar com toda a hipocrisia, não só ela, mas toda a religiosidade da mente do homem que o interpela, instigando-o ao erro, na verdade numa intenção má. Aqui Jesus vai arrebentar com toda a dureza, com toda a dificuldade de um homem obstinado e excessivamente religioso de conseguir de fato se importar com o estrangeiro, com o que é de fora das suas convicções. Aqui Jesus vai fazer algo parecido ao que fez conosco em relação às crianças, porque a gente foi ensinado de que criança tem que ficar quieta, de que criança isso, de que criança aquilo, como se pudéssemos controlar as crianças, só que elas são como a ventania, são difíceis de conter. Então esses ambientes adultos, que são cheios de regras, são difíceis para as crianças. E muitas famílias, por causa disso, têm dificuldade de frequentar, por exemplo, a casa de Deus. E graças ao Senhor, muitas igrejas hoje têm se ocupado de ter um espaço sadio para as crianças, para que elas possam também ser edificadas, assim como seus pais. Então hoje, em muitas igrejas, o culto é para a família, onde todos são cuidados, inclusive os pequenos. É isso que Jesus quer que sejamos dispostos a entender que o Espírito Santo também se manifesta dentro e através delas. E de uma forma que nem sempre é a forma que a gente gostaria, com uma catástrofe, uma birra, uma interrupção. E isso é desafiador, assim como é desafiador para nós confiar de que eu posso sim amar uma pessoa de uma religião que parece ser inclusive oposta à minha. Isso é difícil para nós. Porque nós temos que ser ousados, nós temos que sair da caixinha segura da religião. A religião é uma caixinha segura e é uma caixa muito boa, mas ela é segura. Contanto que você ande ali dentro, o grupo te protege. Agora, quando você sai da proteção do grupo, ou seja, daquilo que o grupo aprova, você está sozinho. É você e Deus. E aí o grupo, às vezes, não só não vai te proteger, como ele próprio vai te criticar. E aí tu vai segurar, tu vai sustentar por fé em Deus de que aquilo que fizeste foi bom? As pessoas não estão assim, estão sem Deus. Como é que é? As pessoas não estão assim, estão sem Deus. Então, de certa forma, nós que queremos nos andar e nos aproximar de Deus, temos que fazer como o que ela disse. Nós temos que, aos poucos, ir nos acostumando com uma solidão aparente, mas que é o caminho da obediência, o caminho da rendição à palavra do Senhor. E a palavra é Jesus. A gente falou ontem sobre isso. Então, essa palavra viva que é Cristo é a direção correta para tudo. E aquele que serve a essa palavra é como um anjo, que age e se agrada em realizar os caminhos que provêm do verbo, da ação e do próprio Senhor Deus. E o anjinho não é de mal, também é de Deus. E o Jesus mora na terra, no céu e no coração. É verdade. E aí a gente não vai confirmar que isso é Deus falando conosco hoje, gente? Até tá com a gente. É verdade. Vamos orar por todos, por eles e por nós? Anjinho da guarda, meu bom amiguinho, sempre me leva pão caminho, amém. E vamos falar com Jesus também? Eu coloco na tua presença, Jesus, a presença de todos nós, para que possamos em nossa assembleia humana receber de ti, Senhor Deus, a inspiração, o convite e o apacentamento que nos faça ser leves e disponíveis e alegres na vida. Que possamos andar por aí aceitando e vendo as coisas como elas são, não no intuito da aceitação como o mundo vê, mas a aceitação como o Senhor vê.
A aceitação que é aquela que dá a provisão para que Deus interceda e cause o impacto necessário. A aceitação no sentido espiritual, não que as coisas feias do mundo devam ser aceitas, porque é diferente o que eu estou dizendo. A aceitação que estamos falando, ela provém do Espírito e ela convém que eu olhe para todos os fatos e diga: eis-me aqui, Senhor. Faça de mim, diante dessa cena que é mais forte, que é mais intensa do que eu posso suportar, a tua vontade, dá a tua mão a mim e conduz-me para que eu seja seguro. E se o Senhor disser que isso é assim que deve ser vivido, eu vou ter que lidar com isso. Mas se o Senhor tiver um outro caminho mais brando e amoroso, eu o recebo em nome de Jesus. Vamos dar tchau para eles? Quer falar mais alguma coisa? Então diz, fala. Okay? Diz, Jesus te ama. Jesus te ama. Fica com Deus. Fica com Deus.